tem 3 mundos principais: santificar, governar e ensinar. O que é que ele faz da cátedra? Faz estas 3 coisas. Inicialmente, hoje poderá governar menos da cátedra, mas ensinar é na pregação, a homilia, o lugar do ensinamento por excelência. Por isso é que o bispo, quando faz a homilia no ritual, no cerimonial dos bispos, diz que o bispo a deve fazer com a mitra, porque um dos 3, portanto, quando um sacerdote é ordenado bispo, recebe algumas insígnias: o anel, o báculo e a mitra. E, portanto, a mitra é este sinal do ensinamento, o báculo tem a ver com este sentido do governo, do pastoreio, e o anel é este sentido da santificação. Portanto, são 3 coisas que é um outro livro litúrgico que vos sugiro que leiais, que também tem alguns elementos, que é o Cerimonial dos Bispos, e nós cá em Portugal temos a possibilidade de o ter em português, porque em Itália só existe em latim, não existe em italiano sequer. O Cerimonial dos Bispos. Portanto, quem eu quero ler tem que ler em latim, porque senão não sabe. A última edição há 2. Há 2 anos, exatamente. Só não gosto de Como? Só não gosto assim de aquela coisa. Mas pronto, mas isto para explicar o sentido do... Não é... E por isso a cátedra tem este aspecto. Uma das formas que o bispo transmite o seu munus é através da imposição das mãos. A imposição das mãos, por exemplo, a ordenação de um sacerdote é feita com a imposição das mãos. A imposição das mãos é feita da cátedra. Portanto, este sentido que é sentava-se para ensinar ou fazer juízo, o sentido do governo. Portanto, é importante ter consciência. Por exemplo, existe uma cátedra muito bonita em Ravenna, que é uma cátedra em que vocês veem, é uma cadeira toda em marfim, absolutamente extraordinária, e depois toda com, praticamente aos quadradinhos, é uma história aos quadradinhos dos textos evangélicos. É uma coisa extraordinária. Lá no Museu de Ravenna, alguma vez que vão lá, veem é uma por fora, portanto, ele por dentro sentava-se, não ficava aqui tudo a magoá-lo, mas por fora é tipo história aos quadradinhos. É uma cadeira neste género, que eu tenho aqui, só que é cheia e, portanto, toda em marfim, é uma coisa impressionante e é muito bonita. Agora, cátedra também se pode dizer sede. Exatamente. Cátedra é a palavra grega para dizer cadeira. Sé é a palavra latina, sede é a palavra latina para dizer cadeira em latim. Quando nós dizemos, e já agora ajuda-me a dizer aqui uma coisa, quando dizemos sé catedral, é como se estivéssemos a dizer cadeira. Portanto, sé catedral. Porquê é que nós dizemos isto muitas vezes? Porque a Península Ibérica adotou o nome sé. E, portanto, a Península Ibérica, de um modo geral, nós chamamos às catedrais das cidades, em cada cidade é isto, e chamamos sé. No resto do mundo chamam catedral. Em Itália chamam sobretudo Duomo, que é casa, portanto Duomo. O que é que aconteceu? Vem cá os ingleses, nós somos umas terras de muitos turistas. Se dizemos sé, ninguém sabe o que é. No outro dia entrei num táxi e pedi para a sé. E o senhor quer ir para a sede de quê? Eu dizia, para a sede de Lisboa. Mas o que é a sede de Lisboa? Porquê? Porque um taxista português. Porquê? Porque o nome que estamos é o Cathedral. Catedral. Portanto, catedral é o que é mais... Catedral em francês, etc. Portanto, é o que é mais conhecido. Portanto, a palavra sé, por isso hoje em dia, se repararem, antigamente havia só sé nos anúncios, na sinalética da Câmara Municipal de Lisboa, agora põe na sé barra catedral. E tem a ver sobretudo com os turistas. Mas a palavra, tal como disse, e agradeço ter-me recordado do assunto, quer dizer cadeira. Portanto, é este sentido da cadeira do bispo. E que assinala precisamente este lugar da presidência. Portanto, a Assembleia de Convocados, aquilo que eu vos dizia antes, não é uma Assembleia amorfa. É uma Assembleia que é conduzida por aquele que é sinal de Cristo. Reparem que, inclusivamente, o presbítero ou o bispo,
quando está a celebrar a Eucaristia, na oração eucarística, quando faz a consagração, reparem que muda de pessoa. Antes diz nós os oferecemos, nós não sei o quê, não é? E naquele momento diz, um dos sacerdotes diga que é mais fácil. Isto é o meu corpo. Portanto, está aquilo que se diz in persona Christi. Portanto, passa a dizer as coisas em nome pessoal. Portanto, aquele que conduz aquela Assembleia é, no fundo, aquele que é o sinal e presença de Cristo naquela Assembleia, portanto, no fundo, a cabeça daquela Assembleia de convocados que está ali a celebrar. Portanto, este sentido. Não é, quer dizer, não é só na consagração, mas sempre que, Exatamente. como Presidente, diz portanto, assume essa presidência em nome de Cristo. Exatamente. Ou seja, o orai, irmãos, para que o meu, e o meu não é só Exatamente. o meu do Padre Exatamente. fulano, mas é de Cristo. E só uma pergunta a este respeito. Quando isso acontece, em que posição é que o sacerdote está? Alguma vez está na cátedra? Ou está sempre no altar? Ou está no altar e no ambão? Nessa parte é no altar. Depende, Sempre se é na consagração, é no altar. Evidente. Lá na fora. Mas disse que havia outros momentos também, além da consagração. Sim, em que o sacerdote, na pessoa de Cristo, dá a bênção. Eu abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, é Cristo que está a abençoar. Exatamente. Não é fulano de tal. E essa bênção acontece... Por isso é que não diz Da abençoo-nos, casa. Deus Todo-Poderoso. Às vezes há este erro. Na Não diz absolvição, por exemplo, abençoo-nos, na mas sim abençoo-vos. Por exemplo, no sacramento da penitência, na absolvição, está novamente em pessoa de Cristo. É Cristo que está a absolver. Agora, a Ascensão do seu Filho reconcilia consigo com o Espírito. Não, está a dizer... Estava a tentar perceber se esses momentos da liturgia em que o sacerdote assume literalmente a pessoa... Em princípio deve estar de pé, porque a posição de pé é a posição do ressuscitado. Diz Tertuliano no século III. Sim, mas a minha questão era saber se há uma invariante da proximidade dos elementos do espaço sagrado, ou se passam pelos três. Pois, isso eu acho que Não. na absolvição está Sim. sentado na... Estás a perceber? Mas pode ser de pé. Como? Pode ser de pé. Pode ser de pé. O penitente pode dar ajuda. Exatamente, o sacerdote pode se levantar. Pode. Porque em princípio, Alguns em fazem todos isso esses também. momentos, deve, porque a posição do ressuscitado é a própria palavra anastasis, quer dizer levantado, de pé. Portanto, este sentido. A grande maioria dos sacerdotes já são pessoas idosas. Isso é considerado com cadeira. Sim, sim, não. Não, mas já é saltar. As exceções são Isto é uma dica para se começar antes da... Muito bem, vamos continuar. Depois, um outro aspecto é, nas celebrações, e agora estou a falar no antigamente, o sentar-se só cabia ao bispo. Isto é, não havia cadeiras nas igrejas. Vocês veem, por exemplo, mesmo hoje em dia, nas igrejas, nas basílicas em Roma, do modo geral, as cadeiras são postas e tiradas. Há uma celebração, põem as cadeiras e se tiram. Se nós entramos, não estão lá. Portanto, não havia este sentido, não havia... Portanto, as pessoas estavam, de facto, em pé e a cátedra estava, e nós vamos ver isso em algumas imagens, estava, como é que eu ia dizer, havia uma certa unidade antes desta separação, portanto, com a balaustrada e depois, no fundo, uma distinção formalmente mais evidente entre o presbitério e a nave da igreja. A cátedra era qualquer coisa que estava também na proximidade da Assembleia. O motivo essencial era este aspecto, para que aquele que conduz, que santifica e que governa, seja ouvido e visto, isto é, que possa haver esta comunicação horizontal. E isto é uma das coisas que, de facto, que o Concílio Vaticano II sublinha bastante, é, no fundo, não perder esta comunicação horizontal. Portanto, nós encontramos os tronos, havia uns móveis e outros estáveis,
aquele que eu vos disse de Ravenna, do século VI, que era de São Maximiniano, era um assento móvel. Tem, por exemplo, que ainda hoje é de Latrão, São João de Latrão, é um trono estável. Portanto, tem também uma fiada de um banco que se podem sentar à volta, portanto, para acentuar este sentido da colegialidade, portanto, que o bispo não está só, faz parte de um corpo, mas em Latrão é fixo, portanto, está lá. Portanto, quando o Papa vai lá a alguma celebração, por exemplo, quando o Papa é eleito Papa, vai lá celebrar a sua catedral e é nesse trono que ele celebra. Eu também, com o tempo, por exemplo, estou-me a lembrar dos tronos portáteis, digamos. O Cardeal Sageiro, por exemplo, ia pontificar num sítio qualquer e havia sempre alguém que levava depois o equipamento, montava-se um trono, digamos, exatamente, para que o bispo tivesse também, uma cátedra. também havia, portanto, eles eram móveis ou estáveis, portanto, e são móveis ou estáveis desde os primeiros séculos, portanto, não temos este sentido do trono estável no início e depois não, era conforme as situações, portanto, isso era... Constantino começa a fazer um aspecto que em alguns casos punha um baldaquino no trono. Não é em todos, mas em alguns casos. O trono era geralmente no transepto da igreja. Portanto, e por isso é que muitas vezes nós vemos que os baldaquinos, alguns ainda do tempo de Constantino, estão lá no transepto da igreja. Só com o período medieval é que o trono passou para a ábside. Portanto, lá mais profundo. Portanto, no período medieval há esta deslocação. Então, mas quer dizer, e o altar ficava atrás do trono, no período paleocristão? Transepto, quando dizemos transepto, Não, os lados do transepto, estou a dizer mal, porque o altar estava a cátedra passava para a frente do altar. Para haver este sentido da audição, da visibilidade. Com o período medieval passa o trono para trás, estás a perceber? E o altar muitas vezes também recua para Mas nas igrejas de Ravenna, nas basílicas romanas, o altar está lá atrás. Aqui foi uma adição medieval. Não, tens o altar e tens o trono atrás. Desculpa, não, mas o que eu queria dizer, o trono está atrás. Está, mas depois houve a passagem, e era sobretudo com os móveis, estás a perceber, passava o trono para a frente. Mas eram tronos móveis, essencialmente. Exatamente, nos organisões. Diz. Na situação de... São falas históricas. Pois, mas fazia-se isso com os tronos. Pronto, mas o que eu quero perceber é, na liturgia paleocristã, tu estás a dizer que o trono estava mais próximo da Assembleia e, portanto, estava à frente do altar, sob o cruzeiro. É isso? Não, o altar estava no cruzeiro, passava para o transepto. Não quer dizer que fica. No eixo estava o altar, estás a perceber? No eixo estava o altar, passava para o transepto para se aproximar. Mas, portanto, ele estava lateral dos ramos do transepto, portanto, estava ou à frente, exatamente. Sim, sim. E só no período medieval é que foi lá para trás. Volta lá para trás outra vez. Está claro? Sim. Não. Quer dizer, significava que havia que o bispo ou o celebrante tinha duas posições de presidência. Tinha uma lá atrás, no período paleocristão, portanto, na Alta Idade Média. Tinha uma lá atrás. Isto é aquilo que eu disse há bocado, ele passava para a frente quando não quer. Como é que eu dizer? Isto não quer dizer que houvesse essas duas posições em simultâneo. Estás a perceber? Não podia haver, exatamente. Ele quando avança. Santa Brósio. Sim. Em Santa Brósio a cátedra está lá atrás. E a cátedra é paleocristã. Mas. Sim, mas. No início, a cátedra estava atrás. Só que depois, o que é que acontece? Por necessidades, à medida que começam a crescer a dimensão das basílicas, estamos a falar das basílicas maiores,
O bispo o que é que faz? Avança, porque lá atrás não se ouvia. Tinhas que meter o povo todo na ábside. Ora, o povo estava na nave da igreja. Estás a perceber? O altar mantém-se no transepto, mantém-se central, neste sentido, no centro da cruz, só que a cátedra avança. E aquelas que eram móveis. E aquelas que eram móveis, exatamente. Mas isso estava no altar. Como? Isso estava no altar, ou não? Não, podia estar ao lado. Ah. Pois é, só porque, quer dizer, por exemplo, o Baduís tem esse hábito de celebrar, de pôr a cátedra à Aliás, frente. o que no período medieval, o que se diz é o altar passa o trono passa para diante do altar, no período medieval o altar passa do transepto para a ábside, vai para trás. No período medieval. E o trono passa para diante do altar, na parede lateral do presbitério, ou ao lado do altar, do lado do ambão. Portanto, tinha estas duas posições. E eu tenho imagens disso. Portanto, eu amanhã trago-vos imagens disso. Vocês, o altar não é fixo, sempre. O altar, neste período, é fixo. Neste período é fixo. É que pode mudar agora. o altar não é Exatamente. isso, não é? Porque a cátedra tinha este sentido de mobilidade. O altar era o centro. E era o centro como se relacionava. Mas eu trago-te imagens disso, que eu tenho imagens disso. Depois, com o tempo, perde-se este sentido da presidência, portanto, a questão da pregação, e passa a ser um lugar relativamente mais escondido e um lugar onde era mais cómodo que aquele que preside esteja sentado, sobretudo um lugar mais cómodo, sobretudo durante as orações muito prolongadas e os cânticos, portanto, quando entram as obras polifónicas que demoram muito tempo, portanto, a cátedra passa a estar num sítio onde o bispo esteja um bocadinho mais cómodo para ouvir. A cátedra é também o lugar da presidência, isto é, na catedral, quem prevê fazer obras na catedral, a cátedra tem um peso totalmente diferente da cadeira da presidência do pároco. A cátedra na catedral é o lugar do bispo. Teoricamente, ninguém se deve lá sentar, senão o bispo. Não, nas catedrais que são igrejas paroquiais, há a cátedra do bispo e ao lado para o pároco. Exatamente, uma cadeira. Exatamente. Aqui o Padre Ismael nota-se perfeitamente isso. Ele nunca se senta lá em cima. Exatamente. Ninguém se senta. Pois, mas a questão é que, quer dizer, faz uma coisa que eu não estou acostumado a ver, não sei se Senta-se à frente. que é sentar-se Pois é. de costas para o altar. Tu em São João de Latrão, por exemplo, eu estive lá na missa, na dedicação da Basílica de Latrão. Exatamente igual. Não, mas eu não estou Estás a a ver? associar o Porque facto, estou só a tentar tens perceber. é um caso semelhante à sede de Lisboa. Tens o trono, o altar do Papa, porque é a catedral do Papa, lá ao fundo, na ábside. Depois tens o altar que está debaixo daquele baldaquim, cá embaixo tens a imagem do São João Batista e lá em cima os dois Joões, não é? E a missa, tens um ambão projetado aqui ao lado. E depois a missa passa-se, Sim, mas, quer o dizer, bispo está à frente do altar sentado, com o diácono Claro. de cada lado. a questão é que, do ponto de vista do desenho dos elementos, não é? E Claro. os artistas plásticos percebem isso. Eu não posso desenhar uma capa nos mesmos materiais e com o mesmo peso que o altar se a ponha encostado ao altar, não é? Estás a perceber? Quer dizer, Sim. é a opção por colocar a cátedra em frente ao altar. Mas isso nunca eram cátedras fixas. É o que eu Pronto. consigo perceber? Sim, sim, sim. Nunca eram, nesse caso, nunca eram cátedras E há aqui um fixas. problema que é a questão da visibilidade do Presidente, que é a questão de ele ter passado, já no caso do Bispo, para o lado. Também retira aqui uma cabeça. A comunicação horizontal. Porque a gente, quem é que está orientado? Esse é que é o grande problema. Não, também pode da estar de visibilidade. lado, mas se Não, veja. não, Mas se veja, mas hoje em dia. Claro, mas essa é a questão. Quer dizer, eles não têm culpa de apanhar por tabela uma discussão que já é antiga neste curso, não é? Exatamente. Mas, Passou, é transversal a todos os cursos. mas que é transversal a todos, porque é a questão dos três elementos principais do presbitério que é este que nós estamos aqui a falar. Mas vale a pena falar da posição do altar, do ambão e da cátedra, não é? Quer dizer,
A liturgia vai tendo centros que são diferentes e que oscilam normalmente entre o altar e o ambão. Na parte da liturgia da palavra. Corrijam-me se eu tiver a dizer alguma coisa errada. Na parte da liturgia da palavra, o centro é o ambão e toda a Assembleia, inclusivamente o Presidente da Assembleia, deve convergir para o ambão. Na parte da celebração eucarística, o centro é o altar e toda a Assembleia, inclusivamente o Presidente, deve convergir para o altar. Não é? Sim. Portanto, quer dizer, ninguém, não é bom que o Presidente lá esteja, evidentemente, mas quer dizer, é bom que o Presidente lá esteja a fazer aquilo que ele tem que fazer, que é estar a dar execução à liturgia. Numa altura, por exemplo, na proclamação da palavra, na proclamação Não é das bem leis, assim. Ele está a conduzir aquela Assembleia, o Presidente tem sempre esta função, que é recolher a oração de todos os presentes e apresentá-la ao Pai. Portanto, é, no fundo, o coletor, deve dizer assim. O que eu estou a dizer é, quando se estão a fazer na liturgia Ele não é um dominical, executante, Claro. recolhe. quando se está a fazer a apresenta. primeira leitura e quando se está a fazer a segunda leitura, é conveniente que só hajam, do ponto de vista perceptivo, Um centro. é conveniente que só haja um centro. Sim. E que esse centro seja só o ambão. E, portanto, que o Presidente se coloque numa posição o mais discreta possível. Diria eu em termos perceptivos. Não estou a falar em termos litúrgicos, mas estou a falar em termos perceptivos. Sobre isto eu posso falar com certeza. Quer dizer, e portanto é conveniente que a Presidência se apague, se secundarize, se terciarize, assim. Mas não precisa de esconder. Não, isso não. Mas levar a segunda ou a terceiro plano. Mas há outra questão, que é uma questão muito prática, e é a liturgia, que é a liturgia não é só nem a consagração, nem é só a leitura das palavras. Porque, por exemplo, eu começo com ritos iniciais, não é? Em nome do Pai, estou a dizer isto a quem? E faço a partir de onde? Do altar. Não, porque o altar não é o lugar para isso. Do ambão. Não, porque o ambão não é o lugar para isso. É da presidência, porque sou eu que presido. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A oração coleta onde eu recolho, o glória, de onde é que eu indico, o ato penitencial, o convite à confissão, a despedida, a bênção final, a bênção sobre o povo, a bênção sobre aqueles que casaram. Não, Tudo isso é feito pela presidência, porque eu em persona Christi, na liturgia, haja a pessoa de Cristo. Mas Onde por é que isso- é o nome de Cristo? Mas por isso é que eu fiz esta pergunta ao Padre Carlos, para perceber se havia alguma situação de, digamos assim, de protagonismo litúrgico em que seria, do meu O ponto de protagonista litúrgico é Cristo. Exatamente. Mas era exatamente isso que eu ia Mas dizer. sacramental. Haveria alguma situação de protagonismo litúrgico que aconteceria noutro altar que não fosse, noutro sítio que não fosse o altar ou ambão. E já me explicaram que sim. Portanto, de facto, se a presidência... Agora, a questão, se isso acontece, significa que a presidência precisa de ser devidamente desenhada e devidamente materializada com peso e com expressão. E eu tenho muitas dúvidas que algum artista plástico, não pode acontecer, mas quer dizer, mas tenho muitas dúvidas que algum artista plástico consiga fazer isso pondo a cátedra encostada de costas ao altar, quer dizer, estou a perceber, quer dizer, é um problema. Mas é sobre a cátedra encostada de costas ao altar. Não tem que ser uma cátedra fixa. Tá? Mas está bem. Mas é que eu entendo, professor, peço desculpa. Esta localização, na Sé não está resolvido. Vamos ser francos, quer dizer, a localização do Padre Luís tem a cadeira paroquial, vamos chamar-lhe assim. Não é uma solução, é uma transição de alguma coisa que há de se fazer um dia. Claro, está bem, está Porque bem. aquilo não está resolvido. Porque aquilo não está resolvido. E sempre que a cátedra avança para a frente do altar, a regra geral é para um ato extraordinário da liturgia associado à missa. Rito de ordenação, casamentos, eventualmente, Do crisma também. o crisma. Crisma, exatamente. E são cátedras que se colocam e se tiram no próprio ato da celebração. Mas isso acontece. Eu não digo que não. Coloca-se e tira-se. Mas têm que conceder os liturgistas presentes que uma cátedra amovível tem menos dignidade do que se for uma cátedra fixa. Mas não se pretende que Mas seja só de outra forma Pedro, sequer. Isso é uma questão. Nós hoje temos esta, desculpem só introduzir isto, nós hoje temos esta preocupação das coisas fixas, ter coisas, isto é, o altar deve ser fixo, o ambão deve ser fixo, a cátedra não tem que ser fixa. Os bancos, um dos grandes dramas é que os bancos, a dificuldade de se mover os bancos interfere muitas vezes
com a dificuldade da vida da comunidade. Por exemplo, há um funeral. Bancos é de outra Mas é a questão, de facto, a questão da presidência aqui é que é o drama. Não, o PS tem ênfase que é feita, quer dizer, o que eu estou a tentar dirimir e desatar é uma série de indicações que surgem do ponto de vista litúrgico e do ponto de vista da execução formal me parecem contraditórias. Quer dizer, dizer que há 3 elementos que são centrais no espaço litúrgico, que são o altar, o ambão e a cátedra. A cátedra é menos central que o altar. Há igrejas que conseguem fazer, mas centralizando o altar, evidenciando, não centralizando, mas evidenciando o ambão e, de facto, colocando noutro lugar, noutro palco, digamos assim, de visibilidade, a presidência. Onde hoje, através da amplificação, não é? Se vê ali o padre, mas que se paga, porque no eixo está, de facto, o altar. E ali está o ambão. Estou a lembrar, uma igreja horrível, que é São António dos Cavaleiros, mas que tem isso até muito claro. Tem um ambão, feio, mas tem um ambão, tem um altar e tem uma presidência. E, de facto, conseguem relacionar-se, porque não está atrás nem está à frente, está ligeiramente destacado ao lado, mas é o lugar da presidência. Isso conseguiu ficar mais ou menos resolvido. Mas a presidência, quando não está no lugar da presidência, está no altar. Não é o único lugar em que, nesse sentido, está a dizer da relação que existe, acho eu, de importância que é dada, de centro que é dada em cada momento da celebração. Eu acho que nesse momento não há uma diferença, porque o padre, quando está a celebrar, ou está na presidência ou está no altar, percebe? Não é verdade. É porque há esta situação. Há esta situação do crisma, não é? Sim, o crisma deve estar à frente do altar. Mas é específico dentro da celebração. Mas é o bispo. E o padre é o bispo. E é indigno. O bispo é crisma. No caso do bispo, é sempre um falso paradigma. Está muito bem feito, bem armado, como se diz. Mas é só. Resumindo e concluindo, agora, vamos esquecer a presidência. Não, vamos ver. É que tem muitas vezes a ver com as próprias igrejas, como eu digo, por exemplo, São João de Latrão. Onde é que tu tens a presidência? São João de Latrão. Está sentado à frente do altar, não tem. Inclusivamente, por exemplo, eu vi uma coisa engraçadíssima em São João de Latrão, conto aqui aos senhores padres, é que ia na procissão inicial litúrgica de entrada o missal. E eu depois percebi porquê. Atrás, um acólito perfeitamente discreto, porque de facto eles não têm lá sítio para o pôr. Portanto, aquele acólito teve sempre com o missal na mão. Abria-o quando era preciso, fechava, mas por isso o missal foi na procissão. Não tinha lá espaço para ser posto. Para não estar, como não tem ali apoio nenhum. Portanto, estão a ver São João de Latrão. Tem o altar elevado. Portanto, não tinha ali sítio nenhum para pôr. Portanto, o missal não foi levantado como o evangeliário. Mas ele ia com o missal. Foi na procissão de entrada. Achei aquilo com... De facto, é o livro do ritual. É o livro do ritual, que ia na procissão e aquele acólito que teve sempre agarrado ao missal, quando era necessário abria, quando era necessário fechava e ali. Mas eu continuo a achar que não apagar a presidência, porque continua a ser... Não, é absolutamente necessário a comunicação horizontal. Não, e a comunidade não é acéfala. Nós temos que ver quem é que está a presidir, porque até porque senão o agir na pessoa de Cristo age desde o em nome do Pai até ao ir em paz dos seus acordos. Ainda que o ambão e aí o presbítero não tem preponderância por causa da primeira e da segunda, porque não está presente, é alguém que o faz, ele não deixa de estar na presença e a agir na pessoa de Cristo, porque ele preside aquela pessoa. Por isso é que as velhas... Mas também aí o Presidente é um ouvinte da Palavra de Deus. Pois, a minha questão não é... Mas não deixa de o ser. Mas, Padre Carlos, quer dizer... A função de cada um não deixa de ser. Mas não me importo, quer dizer, ainda não cheguei ao ponto da apostasia total. Ainda não, talvez um dia, mas quer dizer... Mas o meu ponto não é esse, o meu ponto é que, quer dizer, é a questão perceptiva, não é? Quer dizer, é a questão de como é que nós desenhamos as coisas, dispomos os elementos no espaço, de modo que os espaços, esses espaços e esses lugares possam ter a leitura de acordo com a essência da liturgia. É só esse o ponto. A minha questão é... Sempre que há... Quer dizer, aquilo que é preciso conceder é isto. Sempre que há 2 centros ou 3 centros, a atenção é dividida. E isso não me parece uma coisa importante. Não me parece uma coisa... Pedro, eu acho que a imagem... Desculpa nada. Eu acho que a imagem, do ponto de vista da condução mais eficaz, é a imagem de uma orquestra. Isto é,
O presidente é como se fosse o maestro. O maestro não, porque ele é Muito bom. mas porque ele é a presença de Cristo ali na condução daquela celebração. Isto é, o sentido, acentua o sentido da encarnação. Cristo encarna em pessoas, em homens e mulheres concretos. Portanto, naquela celebração é aquele que conduz. E, portanto, ele é o maestro. Os espaços são espaços, nomeadamente os elementos. O altar tem a sua dimensão central, o ambão tem a outra sua dimensão, mas o sacerdote, e portanto, os tocadores, que somos todos que estamos ali, com cada um com o seu instrumento, que é a sua vida, têm que seguir o maestro. Estás a perceber? E portanto, é absolutamente fundamental que, independentemente das deslocações de quem conduz, do maestro, tem que haver uma possibilidade de que eu que toco violino saber quando é que entra e quando é que sai. Mas isso está claro. Facilidade. Claro que há uma presidência institucional, isso está claro. Agora a questão é, uma cátedra fixa ou móvel que seja, colocada em frente do altar, retira dignidade, quer ao altar, quer à cátedra. Ponto. E não há volta a dar. Do ponto de vista do sentido. Eu acho que isso... Se a cátedra tem um peso institucional importante e é colocada lateralmente ou posteriormente, ela secundariza-se. Ponto. E quanto a isso não há volta a dar. Percebes? Quer dizer, e portanto a questão aqui é saber, do ponto de vista da essência da liturgia, onde é que é e como é que estas coisas podem ser julgadas. Pedro, é importante ter esta... Deixa-me só dizer uma coisa. O que eu acho que ajudaria. O falstório, como elemento litúrgico, surge em que contexto? Para responder ao quê? Eu penso que surge no período medieval. Mas para responder ao quê? Eu acho que é para responder a isto, não é? Para responder a isto, para trazer... Portanto, significa que é uma já cadeira na que se dobra, antiguidade- estás a perceber? É, Falso história dobra isso. Falso história é qualquer coisa que se abre e que se põe para um acontecimento específico. Que é um tipo Não, de mas coisa, Bem, mas não é? ouça, quer dizer, Mas, eu ó, falo da Pedro. experiência de ver o Padre Luís, quer dizer, o Padre Luís, Isto é um caso Mas isso, eu não vou é dizer, isso, mas ele está sentado num falso história. E quando ele na celebração eucarística, vai para trás do altar, aquele altar fica maculado perceptivamente em termos da sua dignidade. Devia haver lá um pastor, Não sei por isso, sangue, já- tirasse tudo. Pronto, está bem? Quer dizer, Mas eu volto a dizer, a sé não está resolvido e aquilo não é uma solução. Mas, não Pedro, foi aquilo que eu sei. não, mas parece que é uma solução típica. É. Não. Não, parece que é uma solução típica de Na se colocar um falso história. Não. Para a celebração da ordenação e para o fim do E Cristo. São João Patrão também. Sim, mas são coisas Mas diferentes. que é são- falta de espaço. Aí é um bocado diferente, porque de facto o altar está muito mais alto. O nível do pavimento. O nível do Exatamente. altar É lá para cima. E aí São tem muito mais soluções dignidade. especiais, não é o habitual. Aí é que está a dizer. Mas nesse Mas na caso, Sé- em termos de na corte, Sé ainda é mais a ridículo. cadeira fica mais abaixo? Na série temos a cátedra do bispo. Se vier um bispo, senta-se numa cadeira daquelas de Dom José, Dom João V, e o Padre Luís senta-se no falso história. Portanto, temos as três situações, o mais estranho de cada uma delas. Sim, não, mas Padre, Portanto, a série neste caso não é de facto eu sempre senti a Sé como uma questão atípica, mas a questão é que a Isabel trouxe agora São Não, João Patrão e que- eu trouxe isto só para explicar como é que aconteceu no tempo e as razões principais. Eu agora ia só falar, para não entrar noutro elemento do espaço sagrado, porque eu hoje peço desculpa, mas tenho que ir ao dentista e, portanto, tenho que sair a correr. Isto onde é que é? Eu amanhã digo-vos a fonte, estupidamente digitalizei a página, imprimia e não escrevia à mão, como foi digitalizada, não escrevia à mão o livro de onde eu tirei isto. É um livro de um padre polaco, editado pelo Vaticano. Como? Exatamente. Aqui o que este senhor padre fez foi basicamente tentar expressar por figuras possibilidades de colocação dos vários elementos. Nós hoje ainda não falámos todos, amanhã falamos do resto. A relação, pronto, isto é uma coisa, como todos os esquemas, é um esquema, não é uma regra, não é uma... E é um esquema deste senhor, portanto, que estudando as coisas, lendo os documentos do Concílio Vaticano II, estudou. E, portanto, nós podemos ver que temos 4 hipóteses, a legenda está aqui. O número 1 é o altar. Vejam sempre a centralidade do altar. Depois, o número 2 é o ambão. Nós vemos o ambão, por exemplo,
na primeira imagem, do lado esquerdo, na página 126, por exemplo, à frente, em linha com a fonte batismal. Por exemplo, isto é muito típico das comunidades neocatecumenais, por tudo em linha. Encontramos, por exemplo, vemos os confessionários à entrada, neste sentido que a pessoa quando entra na igreja para se purificar, amanhã falaremos um bocadinho do confessionário também, e o tabernáculo é o Santíssimo, o Sacrário. E depois, em outros casos, uma capela para a adoração, portanto, ter um espaço onde se possa adorar. Reparem, temos o primeiro caso, que é tudo em linha, o 4, o 2, o 1 e o 3, a presidência atrás do altar, depois o ambão e depois o batistério. Se formos para o esquema abaixo, vemos o ambão à esquerda do altar, a presidência de lado, o sacrário atrás do altar e depois a pia batismal do lado. Reparem, se traçarem linhas, veem que há sempre uma relação, tudo se pode ligar ao altar, isto é, o altar consegue relacionar-se, e este é que é o ponto fundamental, é que o altar se relaciona com todos os outros elementos do espaço sagrado. Reparem que os confessionários estão sempre à entrada da igreja, portanto é uma posição, precisamente para que a pessoa, reparem, uma pessoa que... O sacramento da penitência, o sacramento da confissão, é um sacramento que mexe muito com o aspecto antropológico, com o aspecto existencial. E, portanto, neste sentido que a pessoa não tenha que atravessar todo um espaço até se poder confessar. Portanto, também este sentido de... Como? Para a descrição. Para a descrição, exatamente. Portanto, ser esta insistência da entrada da igreja. Reparem que é um ponto fixo. Reparem que o altar também é um ponto fixo de centralidade. Depois aqui a disposição dos bancos, ele pôs sempre os bancos direitos, mas depois há outras soluções, mais à volta do altar, de uma forma... Os bancos nesta posição, às vezes é muito prático, mas aquilo que acontece é que não ajudam ao aspecto comunitário, porque o que eu vejo à minha frente são costas e quem está atrás de mim vê as minhas costas. Isto é um sentido de percebermos como que um corpo, sentido mais circular, mais de olharmos pelo menos o perfil de quem está ao meu lado, é uma coisa diferente. Portanto, este sentido dos bancos também é um aspecto importante. Depois o ambão, reparem que ou está à esquerda nos três esquemas, ou está à frente. A capela, a pia batismal, num dos casos é mesmo batistério, portanto aqui no número 4 há mesmo batistério, no último desenho. Nos outros vemos um caso à entrada da igreja, portanto o sentido que o batismo é a porta de entrada. Nos outros dois casos, um também à entrada e o outro mais próximo do altar. A presidência, como veem, há um privilégio da presidência atrás do altar, tem estes problemas que o professor Pedro referiu, temos aqui uma presidência lateral. O sacrário tem a vantagem, se for lateral, e reparem que ou numa capela recolhida, tem de facto esta vantagem de privilegiar, reparem, a reserva eucarística é guardada para depois ser levada aos doentes e para adoração. Portanto, uma capela mais recolhida é facilitadora da adoração, isto é, a pessoa não está no corpo da igreja, que é um espaço muito maior, é um espaço de muito maior intimidade. Portanto, se há espaço, há que pensar este sentido. Mas amanhã falaremos um bocadinho melhor mais em particular da reserva eucarística. Trouxe-vos isto só porque é uma forma tipológica de conceber a questão, é um exemplo entre outros, não é uma regra, não é uma coisa que tenham que seguir. Mas, de qualquer maneira, ajuda-nos a perceber a centralidade do altar e a relação de todos estes elementos. Eu acho que isto se permite, acho que isto acaba de responder um pouco à questão que o Pedro falou há pouco. Tirando o primeiro caso, que é o tal do caminho neocatecumenal, do eixo, Sim.
em todos os outros o altar está sempre na mesma posição, o ambão está na mesma posição e a presidência é que pode ou não variar, digamos. Portanto, não tem uma posição fixa. Portanto, isso vai um bocado a resposta àquilo que Pedro quanto ao cara. A presidência não quer dizer que seja menos presidência por isso, mas não quer dizer que tenha que ficar a eixo atrás do altar ou tenha que ficar lateralmente, mas no fundo acaba por... Mas quer dizer, isto são soluções típicas e nós temos discutido muito estas soluções ao longo destes 3 anos do curso. Não é? O que me parece é que, e essa é um bocadinho a constatação geral, são soluções que, por serem típicas, carecem sempre um bocadinho de razões. Não é? Quer dizer, por isso é que eu aqui, neste curso, arrisco e aprofundar as razões das coisas para tentar descobrir uma solução que seja uma solução menos fruto de um costume e mais fruto de uma descoberta de uma essência da coisa, não é? Eu acho que a distribuição, eu diria, destes 4 elementos, peço desculpa, é assim que eu penso, não quer dizer que seja esta a maneira que tenho de fazer. A distribuição, a qualificação de cada um destes 4 elementos e a inter-relação entre eles, que são altar, ambão, assembleia e presidência, tem que ser muito mastigado e tem que, quer dizer, eu diria que a essência do espaço da Igreja circula à volta daqui. Como é que se qualifica? O altar e o ambão têm muita reflexão feitos e estão, de algum modo, muito canonizados na sua forma, não é? Mas como é que se conforma a Assembleia e como é que se divide a Assembleia, como é que se põe em relação com cada um destes elementos e em relação com a Presidência? E como é que a Presidência se coloca em relação com a Assembleia e com cada um dos outros 2 elementos? Eu diria, para mim, nesta altura, quando penso sobre as igrejas, estas são as perguntas fundamentais. Não, isto é... O que é que a gente faz à Assembleia e o que é que a gente faz ao Presidente? Isto é... Exatamente. Amanhã eu não quis hoje entrar porque demora um bocadinho mais tempo. Mas é importante ter consciência que uma coisa é fazer uma igreja nova. E isso é capaz de ser, de alguma forma, até mais simples de pensar a relação de todas estas coisas. Estamos a fazer de raiz. Conhecemos a comunidade, etc. Estas coisas trazem verdadeiramente problemas na adequação litúrgica das igrejas. Porque partimos do que já temos. E, portanto, partindo do que já se tem, há que ver como é que isto... E eu sei que em vários casos, e eu penso que o Pedro também, em vários casos o que fizeram foi uma experiência e viu-se como é que aquilo se resultou como experiência e depois passou a ser definitivo. Portanto, corrigindo aquilo que correu menos bem.